Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano e nesse vídeo nós vamos fazer a correção das atividades de História do sétimo ano referente à videoaula 2, que o tema foi Reforma Protestante e contra a Reforma Católica. Vamos lá ver se vocês acertaram? Vem comigo então. Na atividade número 1, vocês tinham que explicar, identificar e citar os motivos que levaram o monge Martinho Lutero a criticar a Igreja Católica no seu documento chamado 95 Teses, né, que vai estar iniciando o que a gente chama então de movimento protestante, de reforma protestante. Então vocês tinham que colocar na resposta de vocês que as coisas que mais influenciaram Martinho Lutero a fazer esse documento, esse protesto contra a Igreja Católica, foi a crítica à venda das indulgências, né? Ou seja, vender o perdão que a Igreja Católica fazia naquela época. Outro motivo também que levou a essa crítica ferrenha contra a igreja foi a corrupção que existia dentro do clero, né? Então, tinha várias coisas, gente que se envolvia em escândalo, né? A igreja usava a igreja e a palavra de Deus para tirar vantagens, conseguir dinheiro, benefício, riquezas, terras. Então, esses foram alguns dos motivos que levaram Martinho Lutero a fazer esse documento, a criticar a postura da Igreja Católica. Na atividade 2, vocês tinham que olhar essa gravura da época, essa imagem do século XVI e ver qual que é a prática que a Igreja Católica estava fazendo. Então, se vocês perceberem, essa imagem é uma crítica à venda das indulgências, como eu falei para vocês, a venda do perdão. A gente consegue ver gente chegando a cavalo, com documento, pagando, né, dando moedas e comprando, então, o perdão pelos seus pecados. Na atividade 3, vocês tinham que explicar como que surgiu a igreja anglicana, né? Como que o rei Henrique VIII criou a igreja anglicana? Por que, que ele criou essa igreja? Qual que era a diferença dela para as outras religiões cristãs que existiam na época? Então a gente viu que o motivo que levou o rei Henrique VIII da Inglaterra a criar a igreja anglicana foi porque o Papa da época, o Clemente VII, não quis anular o casamento dele, não quis dar o divórcio dele da rainha Catarina de Aragão, que não conseguia dar para ele filhos homens. E ele queria casar então com a amante dele, com a Ana Bolena. Já que o Papa não rompeu o casamento, não deu o divórcio, ele brigou com a Igreja Católica, se separou da Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana, onde, né, naquela igreja, ele, o rei, seria o líder. Então essa é a maior diferença. Na religião anglicana, o líder da igreja é o rei, não é o papa, por exemplo, como no caso da igreja católica. Beleza? Vocês tinham que ter falado algo sobre isso na resposta da 3. Na atividade 4, vocês tinham que falar, identificar quais foram os instrumentos, as coisas que a Igreja Católica fez no período da Contra-Reforma, para evitar, né, que os protestantes crescessem, se espalhassem, ganhassem mais fiéis. Então a gente viu que a Igreja Católica, né, se reuniu num concílio, numa reunião de padres, papa, bispos, e lá eles fizeram várias ideias, vários planos para manter o poder da Igreja Católica, fazer ela continuar sendo influente e impedir as outras religiões de crescerem. Então, que instrumentos eles usaram? Eles publicaram um Index, que foi a lista dos livros proibidos, os livros que não poderiam ser lidos, deveriam ser presos, queimados, destruídos, por trazer ideias pecadoras ou por trazer ideias polêmicas. Outra coisa foi que eles criaram as ordens religiosas, tipo os jesuítas, que vieram para o Brasil catequizar os índios, conseguir mais fiéis para a Igreja Católica. Eles também reorganizaram, mudaram, né, algumas coisas no Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição, que é aquele tribunal que perseguia os hereges, os pecadores. Então tiveram várias reformas dentro da Igreja Católica, pensando nisso, né, em ir contra os protestantes, as ideias protestantes que estavam bem populares naquela época. Já a atividade 5, vocês tinham que explicar, falar se hoje em dia existe tolerância religiosa, ou seja, respeito entre as religiões. Nós vimos lá no nosso assunto que teve muitas brigas, né? Católicos contra protestantes, os reinos que eram protestantes perseguiam e matavam católico, o reino que era católico perseguia e matava protestante, e por aí vai. Teve vários
conflitos. E hoje em dia, existe esse respeito religioso, essa tolerância? Ou não, ainda tem guerras geradas por elas? Então, olha lá. Infelizmente, ainda hoje em dia, pelo mundo todo e até no Brasil, ainda existe desrespeito, briga por religião, intolerância religiosa, né? Falta de tolerância, falta de respeito. Então, tem países ainda que é morte, que os cristãos são perseguidos por outras religiões, são mortos. Aqui no Brasil existe ainda, às vezes, uma certa rivalidade entre evangélicos e católicos em algumas situações, ou então um preconceito contra as religiões africanas, né, de matriz africana, tipo candomblé, umbanda, o povo chama de macumbeiro, tem preconceito contra as religiões. Então, ainda assim, infelizmente, existe intolerância, existe falta de respeito. Por quê? Por ignorância, por falta de conhecimento, em buscar entender a religião do outro, buscar compreender que nem só a sua fé é a certa, que existem outras formas de pensar, de agir, de acreditar. Então, espero que essa correção tenha ajudado vocês que estavam com alguma dúvida. Quem notou que não fez algum exercício ou que respondeu de forma equivocada, errada, corrija no caderno, ok? Então fica um agradecimento a vocês, alunos que se empenharam em desenvolvê-las, em resolvê-las. Um agradecimento aos pais, aos familiares, aos responsáveis que vêm colaborando nos estudos dos seus filhos, sobrinhos, netos. E até a nossa próxima videoaula, até a nossa próxima correção, ok? Uma boa semana a todos e tchau, tchau!